Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira temporada do Encontros Virtuais Diálogos sobre Educação. E hoje nós temos duas convidadas aqui para falar sobre o primeiro tema, sobre o primeiro episódio, que é formação de professores. Então vou apresentar para vocês as nossas convidadas, a professora Bernadette Angelini Gatti. Ela é professora doutora, pesquisadora sênior da Fundação Carlos Chagas, tem como área de pesquisa e formação de professores, avaliação educacional e metodologias da investigação científica. Já a nossa outra convidada, a professora Rose Maria Prestes, ela é doutora em Educação nas Ciências, tem como experiência nas seguintes áreas: formação de professores, trabalho por projetos e pedagogia da cooperação. Então, para nós começarmos essa conversa, para falar um pouco da história e da legislação da formação de professores no Brasil, convido a professora Bernadette a começar esse encontro virtual. Agradecer estar aqui, especialmente com o pessoal estudante que está ainda se formando, procurando maior formação, melhor formação. É um prazer estar aqui com a Rose, né? Para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, que eu acho bastante delicado. Ele não é um assunto tão fácil de abordar, especialmente num país como o nosso, onde os diferenciais regionais são muito grandes. A gente tem que reconhecer isto, né? E os diferenciais, às vezes, dentro de uma região, têm características próprias, mas a formação de professores, ele tem sido uma questão que, durante muitos anos, eu diria, mais de um século, foi relegada a segundo plano nas políticas educacionais deste país, não é? Nunca foi objeto de muita atenção. Atenção para os professores, eu diria que poderia começar na nova LDB, em 96, que aparece realmente a primeira grande proposta para o século XXI já, né? A ideia era uma proposta para o século XXI, né? No mais, o que nós tivemos foram propostas parcelárias, né? Não uma política integrada de formação. E isso marcou o nosso histórico. Quer dizer, quando hoje a gente vê as dificuldades que a gente tem com a formação inicial de professores nas graduações, nas universidades, e a gente constata que, mais ou menos, o modelo geral que a gente encontra é aquele modelo que foi estabelecido em 1939, né, que você, na verdade, tem a concepção de que forma o professor no seu conteúdo, né, e dá um verniz de educação em cima desse conteúdo, e tudo bem, né? Quando houve uma revolução na formação de professores no mundo inteiro. A formação de professores é uma preocupação do mundo, não é uma preocupação só nossa, não, né? Apesar deles terem avançado muito em relação aos movimentos históricos sociais de cada continente, né? E nós temos ficado parados no tempo e com uma cultura muito reificada em relação à formação de professores. É uma das áreas mais difíceis da gente discutir, né? E vou dizer por quê. Eu estou me estendendo um pouquinho nesse preâmbulo, antes de entrar no histórico, porque pensar o histórico tem que ter algum fundamento, né? Porque, vejam bem, medicina, que é uma área difícil, uma área complexa, sofreu uma reformulação drástica nos seus currículos nos últimos 6 anos, né? Foi feitas novas diretrizes, todo mundo discutiu, chegaram num consenso e reformularam. Engenharia, a mesma coisa, direito, a mesma coisa, arquitetura, a mesma coisa. As licenciaturas, a gente não consegue pôr num outro patamar. Né? A 2015, né, a resolução do Conselho Nacional, que tentou
trazer uma nova visão, né? Ela não conseguiu se implementar. E não foi porque o Conselho Nacional não quis, foi porque as associações universitárias, inclusive a Andifes, ficaram pedindo para adiar. Ninguém quer mexer com as licenciaturas. Parece que é uma coisa assim, não, nós somos ótimos. E nós não somos ótimos, né? Não dá para ser ótimo do jeito que está. Porque também acho que o pessoal que trabalha, milita nas instituições públicas, esquece que, na maioria das instituições privadas, que formam a grande maioria dos professores, então, 86% dos professores que estão nas redes vêm de instituições privadas, não das públicas, não é? E eles vêm, muitos deles, hoje estamos chegando a 48% de educação à distância. Se nós não olharmos isso com cuidado, não é? Como é que nós vamos querer que a educação básica mude, se revolucione, entre num patamar, né, desta nova sociedade que está se formando aí, né? Então, nós estamos sim com um problema. Eu considero um problema social, como eu coloquei, nós colocamos, eu e minha equipe, no último livro que a gente publicou em 2019, a formação de professores é um problema social, né? Colocamos, inclusive, na visão de Antônio Cândido, ele é um problema sociológico, mas não só sociológico teórico, ele é um problema sociológico que tem, né, um fulcro na realidade social brasileira. Nós estamos num impasse nessa questão, né? E isso, então, tem um fundamento histórico. Nós não chegamos aqui à toa, né? Tem um fundamento histórico, né? Na história da educação brasileira. Então, a gente tem que lembrar, primeiro, uma coisa muito importante. Nós ficamos mais de 300 anos sem educação para a população brasileira. Nós somos impedidos pelo governo português de ter escolas. Segundo lugar, quando os jesuítas conseguiram montar o início de rede de escolas, algumas no Brasil, eles foram expulsos pelo Marquês de Pombal e todas as escolas foram fechadas. Não é? Então, quando que a educação pública realmente desenvolveu-se no Brasil? Depois de 1950. Foi nos anos 50, olha, gente, tem 60 anos. Nos anos 50 que o ensino primário brasileiro começou a se expandir, não é? Como redes para atendimento da população brasileira. Pelo IBGE, em 1950, nós tínhamos 60% da população brasileira analfabeta. É um peso muito grande. O que nós fizemos de lá para cá, gente, foi muito. Foi muito, né? A gente tem até que ficar feliz com a incorporação das populações no ensino fundamental. Mas é um peso histórico-cultural muito grande. Nós tínhamos escolas para elite, que eram ou escolas privadas confessionais, ou pouquíssimas escolas públicas de alta qualidade, porém altamente seletivas. Altamente seletivas. E quando a gente faz história da educação, e é uma conversa que uma vez eu tive até com o Demerval Saviani, eu falei, vocês parecem que olham só para os livros, né? Eu olho para a realidade, né? Então, o que estava acontecendo no século XIX? No século XIX nós já tínhamos as escolas normais. Vamos olhar para essas escolas normais? Que elas começaram a surgir, claro, o Brasil estava começando a ter uma população que se desenvolvia para o interior do país, né? E começou um movimento, né, que começou a querer expandir realmente, montar a educação. Então, começaram a aparecer algumas escolas precárias, e se pensou, tá certo, no primeiro quarto do século XIX, em que era necessário, então, que se formassem professores, porque você não podia ter escola com crianças, né, sem ter os devidos professores. E se inventou a primeira política, que era de formar professores pelo chamado método Lancaster, né? Não sei se vocês já ouviram falar desse método, né? O método Lancaster é um método em que a gente, na verdade, você formava um grupinho,
né? Então, você tinha uma formação de um grupo, a filosofia deles era uma filosofia prática, né? Uma técnica de trabalhar a alfabetização e as primeiras, eles chamavam de primeiras letras. Então, você formava esse grupinho, e esse grupinho seria multiplicador. Então, você teria, estou inventando, né? 10 pessoas que você formava, cada uma dessas 10 pessoas formariam mais 10, já daria 100, e assim por diante. Essa era a ideia de que nós poderíamos, em pouquíssimo tempo, ter muitos professores. Era chamada método do ensino mútuo, por isso, né? Que uns ensinavam aos outros, mas era para transmitir aquela técnica do como fazer com os primeiros anos, né? Isso não foi muito para frente. E se começou a pensar que seria necessário, então, realmente ter uma formação específica. Isso eram os políticos mais avançados, né? As pessoas mais interessadas em desenvolvimento social, e se começou a montar as escolas normais, chamadas escolas normais, imitando um pouquinho o que era feito no exterior, né? Só que a nossa escola normal, ela foi muito precária. Quer dizer, quando fala, já tinha, né, em 38, 1838, e aqui, ali, só que elas eram montadas, né, precariamente, duravam um pouco de tempo, né, e eram fechadas. Quando a gente vai ver na história mesmo, a melhor historiadora da educação, de formação de professores, é a Leonor Tanuri, né, ela que fez, sim, as grandes pesquisas documentais, né, sobre essa história da educação, né, recolhendo documentos em todas as partes do país. E nós verificamos o seguinte, quando chegou em 1867, tá certo? Nós só tínhamos, de todas as escolas que tinham começado a ser formadas, de escola normal para formar professores, nós só tínhamos 4 escolas normais, né? Veja, quase já indo para o final do século XIX, né? E essas escolas, elas tinham muita precariedade, muita precariedade. Tem uma avaliação que foi feita, ela encontrou um documento muito interessante, né, de D'Azevedo, um documento datado de 1893, eu vou ler, porque é interessante a gente ter o foco na realidade, né? Ele diz o seguinte: encontrei em todos os lugares um estado deplorável das escolas primárias, em todas as capitanias. Ele foi encarregado de fazer essa avaliação. Poucas existiam e estas eram exercidas por homens ignorantes. Não havia sistema nem norma para a escolha de professores. E o subsídio literário, que era o pagamento dos professores, não bastava para pagar o professorado. O subsídio literário era o dinheiro que vinha de Portugal, né, para sustentar os professores, não era suficiente, então muitos ficavam simplesmente sem receber. Então, e Portugal, né, logo nesse período, ele também fez um decreto, primeiro, um decreto cheio de exigências para as pessoas se tornarem professores, que era absolutamente inexequível para as condições das colônias, especialmente aqui do Brasil, tá certo? E, em segundo lugar, eles fizeram um outro decreto delegando para as províncias a responsabilidade total sobre a sua própria educação. As províncias não tinham com que sobreviver, porque todo o dinheiro era carreado para a matriz, Portugal. Então, novamente, uma situação, primeiro, estranha, porque você faz um decreto exigindo qualidades que você não vai encontrar na população para você preencher os cargos de professores. Olha, ler esse decreto pasmem, né? E o outro decreto dizendo, olha, eu não mando mais dinheiro, vocês que se virem, né? Desculpe eu usar essa linguagem, mas foi assim que eles se comportaram. E nós ficamos meio que perdidos aqui, e sem realmente montar um sistema, ou pelo menos um conjunto de possibilidades de escolas que desse para as capitanias, né,
e posteriormente com o início da República para os estados, a possibilidade de ter uma formação de professores, vamos chamar assim, de condigna, né? Agora, pela situação da população brasileira de analfabetismo, vocês podem ver que também não seria fácil você, nesse período, encontrar pessoas letradas, né, que pudessem ser professores. Por isso que prevaleceu, até a virada do século, que eles chamavam de professor adjunto, né, que era alguém da comunidade, né, que ganhava nada, tá certo, praticamente, muitos eram simplesmente voluntários, que sabiam escrever alguma coisa e que eram recrutados, então, para atuar nas escolas de primeiras letras. Essa é a nossa história, né? Então, nossa vida colonial não foi simples, né? Não foi simples. E porque Portugal tinha aqui o interesse meramente econômico, de explorar as riquezas, né? E não de se estabelecer aqui, né? Mesmo com a vinda de D. João VI, que não foi uma vinda por escolha, porque ele estava fugindo do Napoleão, né? Veio se esconder aqui entre nós, fica longe, né? Tem um Atlântico no meio. Isto não se pensou em cuidar da população. O que o D. João VI fez? Ele viu que ele não poderia voltar logo para a Europa, porque a situação lá estava dominada por Napoleão, né? A Europa começou, logo depois que ele estava aqui, uns 10 anos, começou conflagrações contra Napoleão. Ele viu que ele ia ter que estender a permanência dele aqui, que não era tão provisória quanto ele tinha pensado. Então, ele pensou, bom, eu preciso governar. O que eu preciso? Eu preciso de líderes que possam fazer coisas tipo médicos, que possam atender a saúde da corte, engenheiros que possam executar as estradas para que a corte possa se deslocar, né? E advogados, né, que possam estabelecer a burocracia aqui do registro de propriedades e terras. E foi assim que ele fez. Ele montou faculdades de Direito, Medicina e Engenharia, né? E não se abalou em pensar na educação propriamente do povo brasileiro que ali estava. E assim nós corremos o século XIX, quando veio a proclamação da independência. Também Dom Pedro não se preocupou com isso, embora ele tivesse junto a dele pessoas que insistiam que era importante que houvesse escola, né? Por exemplo, Frei Caneca, né? Mas parecia que as ideias não se concretizavam de fato. Quando veio a Primeira República, tinha um grupo muito grande de liberais que, através de vários jornais, defendiam, sim, a existência da escola pública, né, expandida, né, e era a escola primária que se pensava, porque não se tinha ideia, assim, não era essa estrutura que nós temos hoje, né, se pensava numa escola de 4 anos que oferecesse o suficiente para a pessoa ter um exercício de cidadania um pouco mais efetivo e pudesse votar, né, porque a partir da República haveria votação, e só os alfabetizados é que poderiam votar, os analfabetos não podiam votar, não é? Então, se começou essa discussão, mas uma vez que a Primeira República se instalou, esse assunto não voltou. Ele vai voltar à baila nos anos 30, né, quando realmente um grupo de intelectuais brasileiros fortemente motivados, aí, Anísio Teixeira, né, Almeida Filho, o Fernando de Azevedo, são 21 intelectuais de várias partes do país que se juntaram e fizeram o Manifesto dos Pioneiros, não é, que não era possível mais, tá certo? Nós continuarmos o país com esta educação que não tinha lastro. Veja, nós estávamos também começando, em função da imigração aumentada, especialmente nas regiões sul e sudeste, não é? Nós estávamos começando a nossa indústria.
né, começando a institucionalizar as nossas produções industriais. E a indústria não poderia sobreviver sem uma massa crítica de pessoas que pudessem lidar com o maquinário, que pudessem projetar, planejar e executar planos, né? Então, nesse bojo do movimento de transformação social, a nossa sociedade era muito agrícola, né? Era o domínio do café com leite, como a gente diz, né? Do boi e do café que se vendia. Então, como essa surgia, esta massa industrial muito importante, né? Aqui em São Paulo teve uma revolução muito grande dos operários nos anos 20, com mortes no centro da cidade, porque eles estavam reivindicando escola para os seus filhos, não é? Eles foram massacrados mesmo nas suas manifestações. Mas isso suscitou esse outro movimento, e esses educadores expressivos se colocaram, não é? Num primeiro momento, nós tivemos boas reações em alguns estados, né? Mas que não foram novamente muito longe, né? A questão da educação mesmo, como prática social ampliada, a discussão vai começar nos anos 40, 45, 46, que começam a vir as primeiras leis mais fortes sobre a educação nacional e também as regionais, né? Mas, nesse momento, nós estamos com uma expansão industrial muito grande, né? E a pressão social não deixava os políticos ficarem muito sossegados, né? Vejam, às vezes a gente conta a história só de um lado, né? Do governo que fez, do governo que realizou, mas ninguém percebe por que o governo fez naquele momento, né? Vamos inverter a história. Quer dizer, é que houve tanta pressão de vários setores sociais que chega um momento que o governo tem que tomar uma providência, né? Assim nós caminhamos muito na nossa história educacional, né, com tropeços muito grandes, né? E voltam, então, nesse período, as escolas normais. Foi um período áureo das escolas normais, não é? Esse período que poderia vigir aí, a gente pode pensar dos anos 40, anos 50, elas começaram a se expandir juntamente com o início da expansão do ensino primário, que realmente vai se dar aí nos anos 50, né? E as escolas normais se firmam cada vez mais como as instituições formadoras de professores para o ensino primário, que eram os primeiros 4 anos, né, do ensino fundamental hoje, né? Da educação infantil, onde ela existia, né? Porque também a educação infantil, ela não existia praticamente no país, ela existia em algumas grandes cidades, como São Paulo, como Porto Alegre, como Recife, mas ela não existia de forma genérica no Brasil como um todo, né? Então, nesse momento, né, nós vamos ver que, no entanto, se a gente olha o que aconteceu com a escola normal, ela adquiriu uma estrutura que variou muito, né? Uma hora era 3 anos, com 1 ano básico e 2 de formação, né? Outra hora eram só os 3 anos, outra hora eram os 3 anos e mais 1 ano para formar a educação infantil. Então, legislação em cima de legislação, mudando, acrescentando coisas nesse período, mas a escola normal teve um bom papel aqui nesse país, nesse período, formando realmente professores, uma densidade bem boa, no sentido de que tinha uma formação geral, né? Então, se estudava, vou entrar num detalhe, biologia educacional, né? Se estudava princípios e bases de matemática, história e geografia, porque ele ia trabalhar com esses conhecimentos depois na educação básica, e as didáticas respectivas, né? E se estudava política educacional, sociologia educacional e psicologia educacional. Era um currículo que, quando a gente desce nele, era um currículo forte, né? E o professor estudava didáticas específicas de alfabetização, né? Era uma disciplina privilegiada, que era a função dele, depois social. Mas as escolas normais vão sofrer também um problema em 1971,
né, que de repente, como sempre acontece, alguns iluminados, com a reforma que houve da educação brasileira, em 71, né, educação básica, se instaurou o ensino médio com as habilitações. Então, o que se fez? Se transformou a escola normal, de 3 anos, que era uma escola, vamos chamar de profissional, né, como era para a contabilidade, como eram as industriais, enfim, ela não era considerada profissional, estou só fazendo uma metáfora aqui. Ela foi colocada como uma habilitação de 1 ano, no ensino médio. Então, novamente, o que acontece com o currículo da escola normal? Para formar professor, ele é totalmente reduzido e fragilizado, porque você tinha que fazer 2 anos básicos do ensino médio e 1 ano para formar professor. Alguns estados expandiram esse 1 ano para 2 anos. São Paulo foi um dos estados que se verificou que não dá para formar um professor completamente em 1 ano. Né? Com isso, nós fomos caminhando, né, nos anos 70, né? Quando chegou no final dos anos 70, muitos estudos, muitos pesquisadores estavam mostrando o excesso de fragilidade da escola primária e o excesso de fragilidade dos professores para lidar com esses 4 anos de ensino. Não por culpa dele, não se culpabiliza um professor, é porque a formação dele, né, não lhe era dado em condições suficientes para que ele atuasse com essa nova geração que já estava vindo, gente, final dos anos 70, essa geração já estava vindo com outro tipo de letramento de vida, né? TV, né? Uma série de coisas que estavam aparecendo na sociedade do mundo. E, então, esses estudos motivaram um projeto do Ministério da Educação em 1982, vejam, foi o primeiro momento em que nós estávamos preparando a volta para a democracia, né? Porque nós tivemos, no começo dos anos 80, já se começou a preparar a volta para a democracia, que vai se consolidar lá em 88. E foi um momento em que havia uma abertura no Ministério da Educação, e esses grupos de pesquisadores conseguiram influenciar o Ministério, e se originou os Cefams, os centros, né, de formação de professores integrado, tempo integral, uma formação densa, bolsa para os seus alunos, não é? E nós tivemos, bom, aqui no estado de São Paulo nós chegamos a ter 58 Cefams espalhados pelo estado. Foi um período de maravilha, né? Porque os alunos, as alunas, basicamente, podiam ficar na escola e elas tinham teorias e práticas integradas. A escola se relacionava com o sistema, porque o sistema garantia as bolsas, né? Então havia acompanhamento, havia monitoramento, né? E isso vai perdurar até mais ou menos 2006. 2006 não, 1996. Então, foi um período em que se pensou que a formação de professores adquiriria, para a educação básica e os primeiros anos, e a educação infantil, que ela adquiriria força. No entanto, mais uma vez, quando vem a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, e se faz a transferência da formação para o ensino superior, embora o legislador tenha tido a sabedoria na LDB de dizer, olha, tem 10 anos para fazer essa mudança. O que queria dizer com isso? Deveria haver uma política, né, de preparação dessa transferência de formação, que as escolas normais e os Cefams iriam fechando aos poucos, né, e você faria uma preparação para que as instituições de ensino superior fizessem essa formação do chamado professor primário, tá certo? Mas isso não aconteceu. Houve estados que, em 1º de janeiro de 1997, fecharam todas as escolas normais. Por quê? Porque aí o Estado não precisava gastar dinheiro com essas escolas. Aconteceu isso, gente, Brasil, tá? Outros foram fechando aos poucos, mas não se preparou as universidades para fazer esta formação.
O curso de pedagogia merece uma conversa à parte. O curso de pedagogia não formava professores. Formava professores para a escola normal, formava gestores. E o curso de pedagogia foi pego de surpresa para ter que formar professor alfabetizador. Nós criamos aí mais uma contradição extremamente grande, né? Bom, do ponto de vista da formação para os primeiros anos do ensino fundamental, é uma vicissitude, é uma mudança. Nós não tivemos estabilidade de formação, né, quando ela se consolidou. Sempre que tinha uma estabilidade, parece que vinha uma lei, um decreto, alguma coisa que abalava essa estabilidade, né, mexia com ela, né? E do lado da formação dos professores especialistas, bom, nós começamos a formar especialistas tardiamente, né? Também não tínhamos universidade, como quando todos os países latino-americanos tinham suas universidades, o Brasil não tinha, né? Nós fomos ter universidade em 1938, né? Começou com a Universidade do Brasil, logo em seguida a Universidade de São Paulo, e aí foi, como universidade, né? E o que se pensou? Bom, se estamos expandindo a educação, então nós estamos naqueles benditos anos 30, 40, onde começa real expansão da educação, que vai, na verdade, se dar nos anos 50, né? O que aconteceu nesse período? Então, se nós temos que formar professor, então fazer o seguinte, a gente tem os bacharelados aí, a gente põe um ano aí de educação para formar professor. E veio o modelo 3+1, né? Que ainda está na cabeça aí das universidades, né? Não me digam que não está, porque está, tá certo? E quando você fala, não, precisa formar professor, não é bem isso, você não está formando um físico, você está formando um professor de física, você não está formando um químico, você está formando um professor de química, né? Você não está formando um historiador, você está formando um professor de história. É muito difícil essa discussão nas universidades, né? Então, nós ficamos com este modelo que ele não se modificou ao longo do tempo, né? Mas com a LDB, né, ela veio provocar algumas necessidades de mudança. E, por exemplo, a primeira necessidade que se colocou é de que houvesse diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores. Só que essa discussão ela começou em 97, mas ela só foi ter alguma legislação em 2001 e 2002, que o Conselho Nacional conseguiu fazer as primeiras ensaios, né, de ter uma diretriz que saiu em 2002. Né, a 2002 são as primeiras diretrizes curriculares nacionais de formação de professores, né. Até aí, quer dizer, nós tínhamos os cursos de licenciatura em um ano acoplados aos bacharelados, e nós tínhamos outras formas de ter professores para as áreas especializadas, né? Por quê? Porque não tinha muito curso superior que formasse professores. Então, nós tínhamos as complementações pedagógicas de 350 horas. Então, quem fazia química ou medicina ou direito e fazia essa formação de 350 horas recebia o direito de dar aula no ensino médio e no ginasial na época, né? Que corresponderia à nossa sexta, à nona série, né? Também havia muito professor leigo, porque esgotadas as possibilidades de licenciados e de ter aqueles que fizeram a complementação, você recorria a bacharéis de qualquer natureza. Então, muitos dentistas foram da física, ou foram da química, ou foram das ciências biológicas, muitos advogados foram da língua portuguesa, né? E ainda nós temos isso, porque se nós pegarmos os dados do INEP de 2017, é o último que tem trabalhado nesse sentido, nós vemos que 48% dos professores que estão lecionando nas redes não têm licenciatura na área em que eles atuam. Ainda é esta a nossa situação. Então, nós ficamos com esta precariedade, sempre tentando
resolver, de alguma maneira, não deixar os adolescentes não terem aula, né? Mas suprindo de uma maneira que não correspondeu às necessidades formativas dessas crianças. Porque nós não tocamos em mudar esta formação que é dada para as disciplinas específicas e não tomamos providência de ampliar esta formação, né? A única vez que houve realmente um movimento nessa direção foi no governo Temer, não é? Com o ministro da Educação, puxa, me escapou o nome dele, agora me escapou. Ele fez um projeto, o Ministério, na verdade, topou fazer um projeto para financiar licenciaturas com renovação e dinâmicas curriculares avançadas, né, dando bolsa para todos os licenciandos em período diurno. E isto ele fez através de um edital em que as universidades concorreram e ele estava pensando na qualidade, né, da formação. E protegendo os licenciandos, aqueles que queriam ser professores e não tinham condições econômicas. Mas depois que terminou o governo Temer, nunca mais se retomou esse projeto, né? Ele parou de existir e nunca mais se retomou, como só ia acontecer com muitas das nossas políticas. Então, realmente, as nossas políticas em relação à educação e formação de professores, elas têm uma precariedade bastante grande, uma trajetória muito inconstante, né? Muito inconstante, o que não nos permite nem avaliar muito o que acontece, né? E se nós pegarmos o curso de pedagogia, então, é uma mudança atrás da outra, uma mudança atrás da outra. Eu não vou me adentrar aqui, talvez a gente possa discutir esse assunto num outro momento. Mas veja, as nossas diretrizes de 2002, elas praticamente não chegaram a ser implementadas. E por quê? Porque nós tivemos uma mudança de governo, né? Em 2003, assumiu um governo, mudou de um partido para outro, não é? E houve muita coisa que já estava em andamento, né? Menos as avaliações, que foram ampliadas e se aprofundaram, né? Mas as demais iniciativas, elas foram, de certa maneira, deixadas de lado, né? Isso não quer dizer que houve um descaso com a formação de professores, não. Houve várias tentativas de decretos nesse período, em 2005, 2008, 2009, houve a criação do PIBID, tentativas de melhorar essa formação, mas a mudança que a 2002 propiciava, tá certo? Ficou esquecida, né? Ela só foi retomada em 2015, quer dizer, a discussão começou em 2012 e aí redundou na 2015, resolução do Conselho Nacional, que, de certa maneira, retoma as ideias principais que estavam lá na 2002. Eu fiz uma comparação entre as duas e, de fato, as ideias são retomadas. Agora, claro, com uma proposição muito mais voltada para uma compreensão da diversidade social, foi um ganho, né, um ganho muito grande, né? Não ficar só na questão dos conhecimentos e tudo mais, e tivemos, infelizmente, o adiamento 3 vezes da aplicação desta deliberação, desta resolução do Conselho Nacional, e aí sobreveio o governo Temer e uma nova resolução, que é a 2019, que está posta aí, bastante detalhada, né? E que nós não sabemos se ela vai se implementar ou não. Por enquanto, ela está adiada, né? Então, nós continuamos com as licenciaturas específicas meio que num limbo, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer muito. Mas isso não quer dizer que as instituições não tenham criado condições de reformulações bem interessantes. Algumas instituições, né? Não estou falando do grosso. Algumas instituições criaram
vou chamar de modelos interessantes de formação. Entendo o modelo como uma coisa flexível, que se instaura e é olhado novamente e tal. Então, as nossas práticas estão ganhando em modificações, mas a nossa legislação, ela ainda fica a dever. E as políticas de formação de professores, realmente, elas são muito frágeis, foram muito, muito, muito frágeis. Olha, desculpe, Rose, eu peguei muito tempo, né, mas esse histórico, ele é muito longo, né? Ele é fantástico, né? Nos traz muitos elementos, né, para Bernadette, de todo esse processo que vivenciamos, e não existe falar de formação de educadores também, se não falarmos, e eu penso que como um primeiro momento, isso vale muito, são pertinentes, né, essas reflexões. Eu gostaria, então, já de agradecer aí o canal, o pessoal pelo convite, e assim, também, logo em seguida, vamos deixar aí os representantes discentes também fazerem aí alguns apontamentos, e dando continuidade, né, Prof. Bernadette, nessa linha já de raciocínio, a gente vai ter alguns documentos muito, muito pertinentes, né? Aí você já citou vários deles, eu traria também a Constituição de 88, onde ela consolida, né, o que é educação, e ela nos diz que ela é um direito de todos, e um dever do Estado e da família. Então, isso também foi um marco no sentido da legislação, no sentido deste histórico, para nós olharmos. Daí nós damos continuidade, avançamos um pouquinho mais, e a gente traz a própria BNCC, que é fruto de todos esses documentos, e quando eu falo em Base Nacional Comum Curricular, lá instituída em 2017, a gente precisa olhar para ela, sim, com todas as suas questões, né, que não nos cabe agora, a gente faria um momento muito especial somente falando sobre base, mas olhar para o que foi construído ao longo do tempo, porque quando nós falamos de 1950, nós falamos ainda de um currículo tradicional voltado para trabalhadores, para formar trabalhadores, preparar pessoas para isso. E aí nós vamos avançando com o contexto histórico, cultural, econômico, e a gente precisaríamos, tá, estar já pensando num currículo crítico, pós-crítico, e inserindo as competências da BNCC, que nos trazem formar alguém com capacidade de argumentação, a boa comunicação, tá, a empatia, a própria questão da inteligência emocional, de saber lidar com suas emoções. E aí nós precisamos trazer estes elementos para pontuar até que ponto nós estamos conseguindo, de fato, atender. Eu costumo dizer, nós avançamos tanto, e o mundo está andando assim tão rápido, a evolução humana está assim, e ainda nós temos metodologias retrógradas, nós ainda temos muito de uma educação tradicional, então nós precisamos olhar para este histórico muito bem explanado aqui e nos questionar e trazermos reflexões acerca disso. Então, a BNCC é um documento, sim, qual é o principal olhar justamente dela, definir esse conjunto de aprendizagens, esse conjunto de competências, e até que ponto nós estamos conseguindo, na formação inicial, e aqui, Chico e demais colegas, nós teríamos, Prof. Bernadette, olhar a formação inicial e continuada, justamente a ideia deste momento de falarmos de histórico, de falarmos de legislação, depois a gente vai seguindo com os desafios, e de falarmos de tudo isso que nós temos aí, a que ponto nós estamos conseguindo. Então, eu deixaria, Chico, para nós dar continuidade agora nesse debate, nessa discussão, abrir um pouquinho para o pessoal também fazer alguns questionamentos, e deixo essa pergunta para reflexão. O mundo mudou, as transformações estão aí, e nós ainda estamos reproduzindo um modelo tradicional, em muitos casos, sim, estamos pensando coisas inovadoras, metodologias diferenciadas, estamos pensando em formar diferente desde a questão inicial e como formação continuada, mas que grandes desafios nós temos aí. Então, deixo essa pergunta já para darmos continuidade no nosso debate. E aí, pessoal, curtiu a primeira parte do primeiro episódio sobre formação de professores? Eu convido a vocês, na próxima sexta-feira, às 15 horas, a assistir a parte 2 sobre a formação de professores, com nossas convidadas,
E se você ainda não é inscrito no canal, eu convido vocês a se inscreverem no canal, a curtir os vídeos e compartilhar com os amigos. Até a próxima sexta-feira. Grande abraço!